Garanto que você começou o ano dizendo: nossa, 2025 vai ser top, vai ser o meu ano. Já fiz lista de todas as minhas metas: perder peso, juntar dinheiro, treinar e estudar. E aí a gente está chegando no final do primeiro semestre de 2025. E o que você fez até agora? Nada. E se não foi feito nada, a única coisa que aconteceu foi ficar no mesmo lugar. E a ideia não é essa, né? A gente inicia o ano sempre fazendo planos. Só que aí vem aquela belezura chamada ansiedade. Porque você abre a rede social e tá todo mundo já comentando que a metade do ano já foi. Mas calma, calma que ainda dá tempo. Nós temos ainda 6 meses pela frente e eu vou te ajudar. Seguinte, a primeira coisa que você precisa entender é que para uma meta ser concluída, você tem que ter isso muito claro. O que você quer? Você precisa saber qual é o nível de relevância disso que isso tem para você. A segunda coisa que você precisa saber é que meta precisa de uma data, um prazo. Não adianta dizer que fez listas de metas e não ter data, não ter um plano. Meta sem data, sem planejamento é só um objetivo. E eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos dizer que meu objetivo esse ano é perder peso. Ok. Quantos quilos? Em quanto tempo? Qual é o plano que você vai ter? E quando você desanimar, quando você desmotivar, como que você vai agir? Quais são as ferramentas que você tem para não desistir? Isso já é uma meta, entendeu a diferença? Um objetivo é simplesmente só aquilo que eu quero. A meta ela precisa ter um planejamento, ela precisa ser traçada, ela precisa ter um caminho, um processo para a gente conseguir seguir e conseguir alcançar. E outra coisa que você precisa saber é que a meta ela precisa ser gerenciada sempre. Porque também não adianta fazer todo um planejamento e não cuidar, não avaliar se o caminho que você está seguindo está dando certo. E isso deve ser feito periodicamente, até mesmo porque se tudo estiver fluindo da maneira que você quer, a sensação é muito boa, a recompensa é muito boa. E isso vai fazer com que você se motive e tenha cada vez mais vontade de conseguir esse planejamento que você fez. Por isso que é de extrema importância você ter uma rotina organizada, você usar a agenda, porque é dessa forma que você vai conseguir visualizar o seu desempenho. Não tem como você gerenciar uma meta sem ter esse planejamento de acordo com a sua rotina. As coisas precisam estar alinhadas com seus objetivos, entendeu? Então eu vou te mostrar um pouquinho do meu e-book de organização de rotina, organização diária, tá? E pode te ajudar muito nesse processo. Mas caso você prefira, eu posso te atender também. Bom, esse é o guia de organização diária, tá? Com o método Flow, que é um método que eu desenvolvi de organização. Para qualquer área da sua vida, você aplicando esse método, você consegue ter uma noção melhor do processo que você precisa seguir. Então, aqui eu tenho todas as informações que contém nesse e-book, um pouquinho da minha apresentação, quem que sou eu, um início, meio e fim, que é o processo de tudo na nossa vida, né? Por onde que você tem que começar nesse e-book? Aqui eu coloquei 3 perguntas para quando você iniciar o e-book e aqui quando você finalizar para você responder, porque quando a gente inicia um processo, a gente tem uma forma de pensar e quando a gente finaliza, a gente tem uma mente muito mais aberta, digamos assim. Vou falar um pouquinho sobre hábitos, como construir os hábitos, qual é a dificuldade que você tem, como que você mantém o hábito, um pouco sobre ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, como regular ele, ambiente, que é de extrema importância, ele influencia demais na gente, sobre motivação, sobre prioridades, identificar as suas prioridades, como construir a sua agenda, como fazer com que a sua rotina seja extremamente organizada, que tem bastante conteúdo. Fala um pouquinho sobre rotina e disciplina, qual a diferença de esforço e sacrifício, meta e objetivo, qual é a diferença e como que você pode construir a sua meta e seu objetivo, e uma reflexão. Então esse é um pouquinho do e-book que eu tenho para vender, eu vou deixar o link aqui embaixo, qualquer coisa tem o link do Hotmart também para quem quiser usar cartão, enfim, na minha bio. Mas assim, ali eu falo um pouquinho sobre tudo, hábitos, procrastinação, motivação, porque
para a gente construir uma meta, para a gente mudar algumas coisas na nossa vida, a gente precisa ter esse entendimento. Não basta simplesmente colocar num papel e dizer, eu tenho até dezembro para perder 10 quilos. Ok, eu tenho até dezembro para perder 10 quilos, mas qual é o processo que eu vou fazer? Em quanto tempo eu vou perder esses 10 quilos? Em 6 meses? Ok, quantos quilos por mês eu vou perder? O que eu preciso fazer para perder esses 10 quilos? Eu preciso treinar, eu preciso comer menos, eu preciso ter uma dieta, eu preciso ir para nutricionista? Esse é o processo da meta, entendeu? Então, a gente ainda tem 6 meses pela frente. Eu acredito que dá tempo, é só se organizar direitinho. E se você precisar de ajuda, eu tô aqui de prontidão para te ajudar e tirar todas as tuas dúvidas, tá bom? Até a próxima!